CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Já falamos um pouquinho sobre essa análise do Tribunal de Contas do Estado, né? Esse direcionamento, digamos assim, Bruno. E a gente sabe que uma mudança não acontece em pouco tempo, né? Teve aí a prefeitura falando de 100 e poucos dias. Mesmo assim, é difícil atingir a meta nesse prazo, né? Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, né? Bem-vinda aí de volta depois desse descanso merecido do carnaval, Obrigada. né? Bom dia também, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Gente, não é fácil, não existe milagre na administração pública, né? Eu acho que às vezes as pessoas compram algumas ideias, né? E aí eu já ouço alguns comentários, né? Do tipo, tem que ser que nem a empresa, né? Vai lá, bate na mesa, corta tudo e resolve o problema. Calma, né? Em se tratando de gestão pública, não dá para ser dessa forma, não existe essa lógica direta, né? Perceba, quando o tribunal trabalha, principalmente com todos os indicadores, vai chamando atenção a respeito de questões orçamentárias, de metas, de questões envolvendo dívidas, né? A própria estruturação e organização da administração pública como um todo, as melhorias que são precisas em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, de governo aberto, ou seja, tem uma série de indicadores que precisam ser coordenados. Óbvio que isso não significa ficar na inação, né? Ou seja, não fazer absolutamente nada. Pelo contrário, você precisa começar a adotar medidas de gestão desde já para você lá na frente poder obter resultados melhores. Agora, vamos ser sinceros, quando a gente faz um voo panorâmico no estado de São Paulo, não só na região de Campinas e todas as cidades, mas no estado de São Paulo como um todo, a situação deixa muito a desejar, né? Ou seja, isso mostra que as prefeituras, de modo geral, exceto aquelas que são de cidades um pouco menores, que conseguiram obter indicadores um pouco melhores, né? Exceto essas, as demais têm uma dificuldade muito grande e por diversos motivos, né? Os motivos vão desde dificuldades de implementação de programas, vamos dizer assim, que possam se reverter em qualidade mais rapidamente, né? Então há dificuldades nesse sentido. Tem dificuldades no que diz respeito principalmente à dimensão da transparência. Se alguém, um ouvinte, por exemplo, algum dia precisou protocolar uma informação através da lei, né, da transparência, para poder obter essa informação, eu garanto que não ficou tão satisfeito assim. Por quê? É muita burocracia, por vezes a informação não vem de uma forma mais didática, mais palatável, ela é difícil, tem muitos elementos técnicos. Então isso mostra, por exemplo, um dos desafios que você não muda do dia para a noite só alterando algumas peças, mas é a transformação de uma cultura na administração para você poder obter resultados um pouco melhores lá na frente, né? Então, o que eu acho? Eu acho que, de modo geral, os prefeitos, eles vêm reclamando bastante, né? Sobretudo de que parte da dificuldade de atingir isso tudo se deve às dificuldades orçamentárias como um todo, mas eu penso também que não é só dificuldade orçamentária. É preciso que você cada vez mais comece a fazer mudanças, né? Sandra, Felipe, queridos ouvintes, que não mire apenas vencer as próximas eleições, mas mudanças que possam construir legados na administração. E aí isso, gente, vou falar a verdade, é difícil, né? Poucos têm esse apetite político, poucos têm essa visão de legados a longo prazo que não vão, de alguma forma, colher os frutos no curto prazo. Ou se pegam também a um item que foi positivo dentre todos que são analisados para tentar mostrar alguma eficiência. É aquela história, né? Não é necessariamente uma mentira, mas é um recorte reduzido da realidade para poder chamar atenção sobre aquilo que é bom, né? Ainda mais, né, Sandra, em tempos de comunicação desses políticos via redes sociais, né? Que por vezes não permite uma análise mais pormenorizada, né? Aquela análise mais detida para poder entender cada um desses indicadores, compreender onde está o problema, né? Se está justamente só na questão orçamentária, se tem essas medidas de gestão e de coordenação do time como um todo, que é algo que eu venho chamando a atenção. Em alguns casos falta até mesmo modernizar a administração pública em certos setores, ter gente de qualidade também, poder trazer, não que os servidores não sejam de qualidade, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes em algumas áreas específicas falta pessoas com qualificação um pouco mais técnica para poder atingir mais rapidamente esses objetivos. Se a gente pegar, por exemplo, a dimensão envolvendo tecnologia, acho que é um desafio, né? Quem que se sente por vezes atraído de fazer parte de um quadro técnico da administração e que tenha um conhecimento sofisticado, por exemplo, nessa parte tecnológica? Às vezes a pessoa avalia, vê a oportunidade, vê o concurso, vê o que oferece e fala, não, eu vou trabalhar na iniciativa privada, eu vou montar meu próprio negócio, eu vou fazer outra coisa. Então o próprio poder público tem que se tornar atrativo em algumas áreas específicas para poder ver os avanços de modo mais rápido, né? E tem dificuldades para poder fazer isso. Bruno, ontem foi retomado o serviço ou a sessão na Câmara Municipal aqui de Campinas, mas houve a repetição de um comportamento. Os vereadores acabaram
deixando a sessão antes do fim da votação. Vamos acompanhar com Lucas Neri. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas precisou ser interrompida por falta de quórum antes da conclusão da pauta. O regimento da Casa exige a presença de pelo menos 17 dos 33 vereadores para que as votações possam ocorrer. Mas, no decorrer da sessão, o número de parlamentares caiu para 16, forçando o encerramento dos trabalhos. O que chamou a atenção foi a rápida redução no número de presentes. Durante a votação no primeiro projeto em pauta, um veto encaminhado pelo Executivo, ainda havia quórum mínimo, permitindo que a matéria fosse apreciada. O veto foi aprovado pela maioria dos vereadores, ou seja, a proposta original, de autoria do vereador Luiz Cirilo, foi barrada e não se tornará lei. O projeto previa a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de vacinação no ato da matrícula de crianças em escolas públicas e privadas. Minutos depois, ao iniciar a análise do segundo projeto, também um veto do prefeito, já não havia vereadores suficientes, o que impossibilitou a continuidade da sessão. Com isso, apenas um dos 9 projetos previstos na ordem do dia foi votado. Entre os projetos que ficaram sem análise estavam temas como a proibição do uso de celulares em salas de aula na rede municipal, a regulamentação da comercialização de bebidas em recipientes de vidro em eventos públicos, a concessão de títulos de honra e a nomeação de espaços públicos. Esses projetos devem retornar à pauta na próxima sessão ordinária. De Campinas, Lucas Neri. Mais uma, Bruno, é o bloquinho do carnaval aí, talvez? A galera saiu mais cedo, né? Ô, Felipe Pereira, tinha jogo ontem do Corinthians, então, né? Também, né? Então. Vocês têm que entender, será que... Vocês não entendem nada. Eu vou te contar. Gente, Tá olha, certo, pelo amor de Deus, certo. né? Gastar dinheiro público, gastar tempo público, comparece metade da sessão e depois vai embora, é um desrespeito, vamos combinar? É um desrespeito. Era mais fácil ter adiado a sessão, pois então, né? Marcasse pra próxima semana, era muito, seria muito mais compreensível. Seria muito mais compreensível se falasse assim, quarta-feira de cinzas não vamos voltar só segunda-feira pra ir todo mundo tá aqui, pra todo mundo ter o espaço. Tinha até um argumento... E tinha até um argumento razoável para isso nesse momento, né? Dizer, olha, não teve expediente na segunda e na terça, a coisa foi mais devagar, não nos inteiramos ainda da pauta, qualquer coisa do tipo. Mas enfim, né? Vamos lá. Diante dessa história toda, o que nos chama a atenção? O que chama a atenção é isso, o fato de que acabou não tendo quórum necessário, as pessoas foram embora ali antes do tempo, né? Esvaziaram a sessão, o que força na prática com que os projetos tenham que ser votados futuramente, né? Acho que em relação à questão do veto em si, sem muitas novidades, né? O veto aí em relação ao projeto do vereador Luiz Cirilo, embora também, vamos ser sinceros, né, Felipe? As duas medidas caem naquilo que a gente já vinha falando, né? Meio chovendo no molhado, né? Chovendo no molhado. A questão lá das bebidas, né, da proibição das bebidas está enrolando mais para frente, a gente ainda brincou nesse espaço, acho que vai valer para 2026, porque né, para o Carnaval de 25, que é uma das principais festas, já não vale mais. Óbvio, eu estou sendo exagerado aqui, tem outros eventos públicos importantes, vai ficar disciplinada essa questão, mas como você mesmo antecipou, anualmente sempre tem os decretos aí da prefeitura regulamentando essa história toda, né? E em relação a outra medida aí também, que é o projeto de obrigatoriedade, né, da apresentação da caderneta de vacinação no ato da matrícula, que eu estava comentando, o veto se deu por razões óbvias, né? Qual que é a razão? O fato que o executivo está dizendo, olha, isso é competência nossa, não de vocês, porque no final das contas vai ter que mobilizar um esforço administrativo para fazer a fiscalização disso tudo. O projeto tem que partir do executivo, não pode vir por parte do poder legislativo. Obviedades que a gente já falou também aqui nesse espaço. Né? Bruno Silva, ficamos por aqui. Desta vez, para amanhã trazer outros comentários. Certamente. Tem a questão da audiência pública, né? Discutindo o vínculo entre o Unicamp e o Hospital de Sumaré. A gente aborda também amanhã, fala um pouco mais sobre isso, viu? Um abraço para você, Sandra, um abração forte, Felipe Pereira, e os nossos queridos ouvintes também, que será que acabaram saindo mais cedo na quarta de cinzas também? Um abraço. Até amanhã, Bruno. Até, gente. Valeu. 10h49. CBN, a rádio que toca notícia. A gente faz escolhas